Toda vez que alguém que a gente conhece morre de maneira repentina por um infarto fulminante, quando não dá tempo para aquela pessoa chegar no hospital, a frase é sempre a mesma. Nossa, mas ele era saudável, ele fazia exercício, os exames eram normais, não tinha nada. Mas é aqui que mora o problema. O infarto não acontece do nada. Ele só parece súbito para quem nunca entendeu o processo. Calma, eu vou te explicar. Esse vídeo aqui não é sobre um exame milagroso, nem sobre uma medicação ou um suplemento salvador. Esse vídeo é sobre entender como que o seu corpo chegou até o processo do infarto. E principalmente, como mudar essa direção antes que ele aconteça com você. Hoje, quando a gente fala de prevenção cardiovascular, as pessoas se sentem seguras com simples exames de sangue. O colesterol tá ok, a glicemia tá ok, a pressão arterial tá ok. Ou nos últimos anos temos evoluído ainda mais para um médico com uma experiência melhor. Ele vai lá e fala, sua apolipoproteína B tá ok, sua lipoproteína A tá ok, seu score de cálcio tá ok, sua angiotomografia de coronárias tá ok. E isso nos dá a segurança de que tá tudo certo. Esses exames, principalmente quando muito específicos, são extremamente importantes. Mas essa investigação é só o começo, porque esses exames respondem uma única pergunta: existe doença visível agora? Mas eles não respondem a pergunta mais perigosa, que é o que está sendo construído silenciosamente e esses exames ainda não captaram. O que você precisa entender aqui é que o infarto, apesar de ser um efeito agudo que acontece de uma hora para outra, não é um evento isolado. Ele é o capítulo final de uma história longa que vem acontecendo há 10, 20, 30 anos antes. Uma história que muitas das vezes começa na infância, na adolescência, na primeira fase adulta, uma desregulação metabólica, uma desregulação hormonal, uma inflamação silenciosa da sua capacidade funcional e um estresse crônico mal gerido. Ou seja, quando teve a oclusão das coronárias, o seu corpo já vinha avisando. Só que você não deu bola. O primeiro nível de cuidado aqui eu chamo de moderno clássico. Ele é clássico porque parte do rastreio que a gente já faz há muito tempo. Mas ele é moderno porque a gente coloca algumas coisas a mais. Poucas pessoas falam sobre isso. Com certeza você já ouviu que pressão alta, açúcar alto no sangue, colesterol total aumentado, tudo isso são pecinhas aqui que aumentam o seu risco de ter um infarto. E é uma verdade, em partes. Mas a realidade é que hoje a gente entende que isso daqui é um detalhe. A gente consegue se aprofundar muito mais quando a gente fala de rastreio dos nossos pacientes. Ou seja, entender não somente se o colesterol está elevado, mas qual tipo de subfração desse colesterol está elevado. Existem outros exames que a gente consegue ver essas subfrações do seu colesterol, subfrações do LDL. A gente consegue ver apolipoproteínas como a apolipoproteína B, apolipoproteína A, que são detalhes do seu perfil lipídico que aumentam o seu risco cardiovascular e não somente um colesterol mais elevado. É muito importante você entender que não é só o colesterol que seria esse vilão. O mais importante seria a gente entender outros contextos aqui. Por exemplo, o açúcar no sangue, que poucas pessoas associam ele com um infarto. As pessoas associam o açúcar no sangue, um diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica com diabetes. Mas eles não associam com seu risco cardiovascular. E a verdade é, os estudos mostram que aí é que mora o grande perigo, até mais do que o seu perfil lipídico. E todas essas mudanças metabólicas não acontecem de forma aguda. Elas vêm acontecendo há anos atrás. É por isso que eu venho alertando. O seu cuidado de saúde começa hoje, para que quando você chegue com 50, 60, 70 anos, esse evento não seja uma surpresa. Hoje a gente consegue investigar num período de rastreio. Dependendo do aumento do risco cardiovascular que a gente vê no paciente, a gente pode solicitar exames de imagem muito mais modernos. Por exemplo, uma angiotomografia de coronária, no qual a gente consegue ver de uma maneira
visual o quanto das coronárias, que são as artérias que irrigam o seu coração, estão ocluídas. A gente pode solicitar um exame que a gente chama de score de cálcio coronariano, no qual a gente consegue ver as placas que estão sendo calcificadas, estão sendo formadas nas suas coronárias. Então entenda uma coisa, hoje a gente consegue ir além, que a maioria das vezes solicita um exame a cada 6 meses de um colesterol total, o colesterol bom e o colesterol ruim, que eu odeio essa denominação, porque não existe colesterol bom e colesterol ruim. E o médico olha aquilo lá e fala, tá tudo bem, segue o jogo, te vejo daqui a 1 ano, sem entender todo esse contexto. E a gente só tá falando de medidas de rastreio aqui, tá bom? Alguns outros marcadores são fundamentais aqui, principalmente os marcadores de inflamação crônica. Quando a gente fala de inflamação, a gente está atuando no cerne da questão do infarto. Por quê? Quando o nosso corpo está mais inflamado cronicamente, eu não estou falando de uma inflamação aguda, quando acontece um evento agudo, não. A gente está falando de uma inflamação crônica, ou seja, ela se arrasta por muito tempo e ela é de baixo grau. Uma das principais fisiopatologias do infarto é quando a gente tem a formação de placas de ateroma, que são as placas de gordura, entre aspas. Só que o que poucas pessoas sabem é que essas placas, elas são muito piores quando a gente tem uma inflamação nessa placa, quando a gente tem infiltrados celulares nessa placa, gerando um processo inflamatório lá. Essa placa é a mais perigosa que existe. Ou seja, não é só o colesterol, a gente precisa ter uma combinação de inflamação, colesterol e oxidação dessa placa. Por isso que a gente consegue ter esses dados antes disso tudo acontecer, porque a gente consegue coletar cada vez mais dados dos pacientes, fazer de fato um exame completo para entender o que está acontecendo. E agora vem uma coisa que quase ninguém fala sobre isso, que é o seu sistema nervoso. O estresse crônico que vem acontecendo dia após dia, que você não consegue lidar com ele. Isso também é fisiológico, porque além de ele aumentar todos os marcadores que poderiam prejudicar e acelerar esse processo do infarto, ele aumenta a sua inflamação crônica, piora a sua resistência insulínica, aumenta a sua pressão arterial e desestabiliza essas placas. Hoje a gente entende também que o infarto não é uma causa mecânica, ele é neuroinflamatório também. Sono ruim, microdespertares à noite, acorda cansado, frequência cardíaca durante o sono elevada, HRV elevado, são todos marcadores que mostram que tem alguma coisa errada aí. Tudo isso aumenta o seu risco cardiovascular, mesmo com o colesterol normal. Agora vem a parte mais importante do vídeo, que é quando eu entendo tudo isso que eu falei, então a pergunta que a gente faz muda. Ao invés de a gente perguntar qual é o exame que eu devo fazer, a pergunta agora é: o que eu preciso mudar no meu corpo para eu desacelerar essa história? A primeira coisa que a gente combina com os nossos pacientes é uma mudança genuína no estilo de vida. E muitas das vezes você já foi num médico e ele falou, cara, você precisa comer melhor, você precisa treinar melhor. Você já tá cansado de saber de tudo isso. Mas a verdade é que isso é a base do cuidado. Só que muito difícil você conseguir fazer isso sozinho. Eu aconselho que você tenha uma equipe por trás se você conseguir, porque isso vai te apoiar, que você mude o seu ambiente, mude o seu pensamento, para que a gente consiga aos poucos e mudando o seu estilo de vida. Aqui tá a base de tudo. O sono não é só para descanso, é uma regulação biológica do seu corpo. O exercício não é só sobre caloria, é uma reprogramação metabólica. Treino de força, aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória, aumentar o seu VO2 máximo, movimentação diária. Você pode ter exames lindos, mas se a sua capacidade funcional é baixa, o seu risco é alto. A aterosclerose, essa formação dessas placas, começam com o que você come. O controle glicêmico real do seu organismo é muito importante. Menos picos de glicemia e menos picos de insulina também é fundamental. O horário que você se alimenta. Tô cansado de pegar pacientes que falam que não come nada o dia inteiro e chega à noite e quer comer tudo. Nesse período você tem insulina mais baixa. Nesse período você tem um negócio chamado crononutrição, que faz com que você armazene mais gordura. Então o tempo é muito importante também. Não é sobre a dieta da moda. Não é sobre cortar carne vermelha ou cortar somente gorduras saturadas.
é sobre ter um contexto do que você come todos os dias e ser organizado para você. Suplementação pode ser algo bem importante, no qual a gente consegue conciliar tudo isso. Tem muitos pacientes que chegam querendo a suplementação mágica. Quais são os melhores suplementos? Hoje a gente entende que a suplementação deve ser individualizada, sempre, porque eu não sei como estão os seus exames para que você tenha os melhores suplementos. Se a gente fosse pensar em suplementos que seriam bons para a maioria das pessoas, eu aconselharia um bom magnésio, um bom ômega 3, uma vitamina D. Todas essas coisas são interessantes, mas é muito mais interessante eu entender o seu contexto para que a gente suplemente da maneira personalizada. E nada disso que eu falei funciona se não estiver adequado para sua rotina. Cada pessoa que está me ouvindo aqui tem uma rotina. Cada pessoa que está me ouvindo aqui tem algum problema nos exames. Cada pessoa que está me ouvindo aqui tem os seus problemas. É por isso que a adequação dentro do que você consegue fazer hoje é muito importante, para que a gente mude todo esse estilo de vida e não fique refém somente da próxima medicação. A mensagem que fica aqui é: prevenir um infarto que acontece de forma repentina, de forma fulminante, não é realizar um exame isolado, não é entender o que o seu corpo está ok, não é esperar um sintoma, mas sim enxergar o seu corpo como um verdadeiro sistema, é agir antes, porque quando o infarto acontece, a história já foi escrita. E a pergunta que fica aqui é: você hoje está escrevendo essa história de forma positiva ou só esperando o final dela? Detalhe pequeno, bebê! Esse vídeo é uma homenagem ao Henrique Maderite, que morreu aos 50 anos com um infarto fulminante. E a lição que ele deixou pra gente é levar a vida de uma forma mais leve, viver a vida de uma forma mais presente, estar conectado com o agora, tendo as coisas que você ama, com as pessoas que você ama. E o planejamento de saúde aqui se encaixa exatamente nisso.